Derrota faz Vitor Pereira virar vilão e vitória na quarta-feira se torna quase obrigatória. Duílio contrata nova empresa e ajuda a profissionalizar novo setor no Timão. Corinthians recebe proposta por atacante e toma decisão às pressas e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, são muitas críticas para se fazer a esse time de ontem, ao VP e ao jogo em si, mas eu acho que no geral o resultado foi bem justo, viu? Corinthians entrou em campo claramente pensando na quarta em poupar, porque ninguém é de ferro, mas parece que agora isso virou crime. Criou-se uma birra aí com o VP por poupar o time, e é até compreensível, porque teve certos momentos que ele realmente ramelou fazendo isso, mas ontem era jogo para poupar sim, do mesmo jeito que não era jogo para perder. Pô, eu até entendo porque o time realmente estava ali bem desfalcado, teve gente ali que foi desfalque até de última hora, como o Júnior Moraes, o Raul, o Cantígio não foi relacionado, mas também não falaram por quê, e eu acho que o time que foi escalado, né, que foi a campo, foi mesmo para buscar o empate, mas por pouco não saíram de lá com uma vitória. Talvez se forçasse um pouquinho mais com aquele time ainda no primeiro tempo a gente fazia um gol, mas com aquele time também era difícil, né? Vital e Ramiro mesmo nem eram para ter jogado, como eu falei, no máximo o Ramiro jogaria aí como lateral ainda, mas como não tinha muitas opções no meio, aí os dois entraram, e foram bem até, na medida do possível, mas foram bem. Assim também como Fausto, Roger Guedes, dentro da medida do possível foram bem. Jogo equilibrado, mas também com um gramado ruim, time reserva e pensando o tempo todo na quarta, aí fica difícil de querer ganhar alguma coisa. Outro ponto até bom de se falar também foi essa zaga, hein? Simplesmente horrorosa, um pesadelo na vida real. 3 zagueiros de um lado e o Piton do outro. E o pior que não tinha nem o que mudar, não tinha outras opções. No máximo daria para improvisar o Ramiro na lateral, mas aí você ficaria com outro buraco no meio. Mas também os 3 que jogaram ontem foram muito mal, hein? O Robert parecia a primeira vez jogando, muita gente deixou ele passar batido, mas o moleque foi mal. O Bruno Mendes de lateral é um coitado, um grande coitado, porque sempre que joga lá joga mal e é até compreensível, mas o Bambu, pô, esse cara aí é um brincalhão, né? Se fizer aquele vídeo de skills dele, né, que tem de jogadores aí no YouTube, vão achar que o cara é o novo Pelé, porque com a bola no pé o cara é um monstro. Dribla, sai jogando, domina a bola, aquela mesmo que a bola sobe lá em cima e ele domina perto da lateral, pô, sensacional. Só que sem ela ele vira um Manuel piorado. Se pá, ele é atacante e nem sabe. Da próxima vez que for jogar no ataque, com certeza vai jogar muito melhor. Mas na zaga é muito ruim. Essa foi a última chance dele e graças a Deus a gente não deve mais ver esse cara por aqui. E aliás, pra quem reclamou dele ter sido escalado, não foi porque o VP quis não, tá, fiel? O Raul se machucou de última hora, provavelmente seria o titular, e o cara não quis arriscar colocar o Gil ou o Balbuena naquele gramado ruim, e aí, se acabar dos caras lesionar, ter que colocar o Bambu pra jogar na quarta. Então, até compreensível essa decisão. Podem chamar o cara do que for, de burro, de pardal, mas o VP não quis pagar pra ver. Preservou os caras e vai com o time completo pro Rio. Só que é sempre mais fácil julgar pelo resultado. Se perdeu, é burro. Se empata, fez o certo. Agora se ganha, é gênio. Então, bora ter calma também, né? É até chato ter que falar isso toda vez, mas não é porque perdeu que é o fim do mundo e também não é porque ganhou que é só mil maravilhas. Estamos longe de brigar pelo brasileiro. 10 pontos do líder, mas também estamos a 2 do vice-líder. Então, pelo menos pelo G4 a gente ainda briga. O importante, fiel, é vencer a Copa, isso aí tanto faz. Levando um empate aí contra o Flu na quarta pra Itaquera, já é meio passo dado pra final. Então bora ter calma, critiquem o que tem que criticar, xinguem quem tem que ser xingado, mas sempre dentro da realidade. Sempre sabendo os limites, porque não é fácil exigir que um Celta suba a ladeira toda vez. Uma hora vai patinar, certo? E aqui, só pra finalizar rapidinho e até não passar batido, falar um pouquinho do Léo Natel, que pô, bem burro, né? Ficou um ano longe jogando no Chipre, era até o rei de lá e voltou a mesma desgraça. Tinha tudo pra ser um puta jogador, tem velocidade, tem físico, tem chute, no geral eu diria até que tem mais fundamento que o Mosquito. O problema é que é muito burro, a capacidade cognitiva desse cara é a mesma de uma galinha, então muitas vezes demora pra tocar, dinâmica lenta, o posicionamento é bem mais ou menos e por isso ninguém gosta dele. Até no lance do chute mesmo, ele foi bem, quase fez o gol, mas a decisão foi péssima, ele podia fazer qualquer coisa ali, e se ele erra aquele chute aliás, né, ele teria sido xingado até a 5ª geração. Mas enfim, fico aí na torcida pra que ele dê a volta por cima, porque só quem ganha com isso é o Corinthians, né não?
Falando no duelo de quarta-feira, as diretorias de Corinthians e Fluminense chegaram a um acordo pela carga de ingressos que será vendida para cada torcida visitante. E foi definido que nos dois jogos, 6% do Maraca e da Neoquímica Arena serão voltadas para o adversário. O que impressiona é que esses 6% não mudam praticamente nada do habitual. Geralmente é 5% para os visitantes em jogos normais. Na arena mesmo é por volta de 2.500, 2.000 dependendo da torcida. Já com esse aumento, a torcida do Fluminense passará a comportar por volta de 2.080 lugares, enquanto no Maraca teremos aí a presença de pelo menos 3.400 corintianos. É isso, não mudaram muita coisa, mas pelo menos fizeram algo bem mais equilibrado para cada um do que foi contra o Flamengo, né? Mas tá tudo certo, torcida estará em peso e bola pra frente. Na sexta-feira passada, o Timão recebeu no Parque São Jorge especialistas da empresa Expertise Mais, que presta serviços contábeis e serão aí responsáveis por conduzir da melhor maneira possível as dívidas do clube. Segundo o jornalista Diego Garcia, do portal UOL, o objetivo dessa reunião foi para o departamento jurídico mostrar à empresa, o planejamento que eles têm para pagar essas dívidas. O levantamento aponta que 18 processos estão abertos contra o clube e todos eles somam por volta de 42 milhões de reais. Até por isso, a justiça pediu para que a empresa fosse a responsável por conduzir essas dívidas, já que eles pensaram que os nossos dirigentes não seriam capazes de conduzir tudo isso sozinho. Então, solicitaram essa empresa e é ela que será responsável nesses processos. Vale ressaltar que, a pedido da direção, por mais transparência, a empresa abrirá um site a fim de detalhar o andamento de cada processo. Site esse que a torcida deverá ter acesso, até mesmo para acompanhar a situação de cada ação, certo? Então, mais uma empresa chega aí para ajudar o nosso Corinthians nessa jornada, algo que já é até muito recorrente nessa gestão. Podemos falar o que for, mas o Duílio tá se saindo muito bem como gestor. Tá usando aí de empresas privadas para certos tipos de serviços, diferente do que acontecia nas gestões anteriores, onde o presidente e sua direção pensavam tudo sozinhos e quando precisavam de ajuda recorriam a membros do Parque São Jorge, que com todo respeito, mas não sabem de nenhuma. Então, bem profissional essa gestão e para mim estão no positivo, certo? Não só a equipe de Vitor Pereira, mas como também a de Danilo esteve em campo na tarde de ontem, e ambos pelo Campeonato Brasileiro, olha só. A diferença é que o Timãozinho disputava as quartas de final do campeonato, depois de ter aberto aí um 2-0 contra o América no jogo de ida. 2-0 fora de casa, aliás. Então já estava praticamente com o pé dentro das semis. O problema é que esse time entrou relaxado, de salto alto, achando que não iam levar 2 gols, e olha só, levaram. Um de pênalti e um numa bobeada fatal do Rian Gustavo. Deram mole e foram pros pênaltis. Mas aí o América gastou toda a sua sorte no começo e já no primeiro pênalti perdeu, e para definir no último o zagueiro ainda inventou de bater igual o Neymar, com paradinha e tudo. E não contente em perder o primeiro, o goleiro ainda se adiantou nesse pênalti que pegou, o cara bateu o segundo do mesmo jeito e perdeu também. Então assim, Corinthians na semifinal e vai pegar agora aí o todo poderoso Flamengo, tendo também o Palmeiras contra o Atlético do Paraná do outro lado da chave. Então podemos ter aí um derby na final do Brasileiro, hein? Enfim, até segundo o Luiz Fabiani do portal Meu Timão, a diretoria estuda mandar esse jogo em casa na semifinal na Neoquímica Arena. Estão estudando isso aí com o presidente Duílio, e o diretor da base, mas o problema é que esse jogo será no domingo e o Corinthians, o nosso Corinthians, joga na segunda no mesmo lugar contra o Braga. Então 2 jogos em 2 dias seguidos seria bem complicado, mas a possibilidade vem sendo discutida e mais detalhes eu trarei aqui em breve, certo? O caso do atacante Davó teve algumas atualizações nesta semana. O jogador, que vinha sendo aí muito requisitado pelo mercado euroasiático, segundo o jornalista Breno Beretta, recebeu uma proposta de um time russo de mais ou menos 8 milhões de reais e com direito a um salário 3 vezes maior do que ele recebe hoje do Timão. Porém, o Corinthians já tomou aí uma decisão e recusou essa proposta. Portanto, Davó segue no Bahia, pelo menos até o fim desse mês, que é quando a janela fecha nos principais países. Mas e aí, o que vocês acharam dessa recusa? Lembrando que não foi só a decisão do Corinthians, o jogador também optou por permanecer no Brasil, até mesmo porque na Rússia tá rolando um boato de que podem paralisar o futebol novamente por conta da guerra, então ele decidiu ficar. Mas e aí, 8 milhões pelo Davó é jogo ou nem? Comentem aí.
Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! I just want to look my way.